Então, essa noite nós estamos aqui prestando uma homenagem ao nosso querido grande mestre, Humberto Maturana. Ele é um grande cientista e teve uma grande influência na terapia familiar sistêmica. Maturana, infelizmente, faleceu no mês passado, no dia 6 de maio, aos 92 anos, em Santiago. Uma grande perda, né? Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês uma experiência pessoal que tive com ele, que para mim fez muita diferença na minha vida. Ele teve um papel muito importante na minha formação. Além de um mestre querido, reafirmou e embasou as minhas convicções sobre seres vivos e humano em especial. Tive a oportunidade de estar com ele em Santiago para um dos cursos que ministrou com Ximena Dávila, a Biologia do Amor, lá na Escola Matrística, Biologia do Conhecer e Biologia do Amor. Foi uma experiência ímpar que me ajudou muito. O amor, um espaço no qual um aceita o outro como legítimo outro na convivência, essas são palavras de Maturana. O amor, ou, se não quisermos usar palavra tão forte, a aceitação do outro junto a nós na convivência, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização. Sem essa, não há humanidade. Me encanta quando Maturana enfatiza que o futuro da humanidade não são as crianças. Somos nós, os adultos, que hoje as educamos. Como podemos ajudar as crianças a serem autônomas e respeitarem a si mesmas? Ximena e Maturana respondem, amando-as. Não de uma forma romântica, mas escutando-as e dando espaço para o diálogo. De que modo refletir sobre nossas emoções e nossa linguagem pode auxiliar na construção de relações democráticas centradas no respeito mútuo? A simplicidade, a complexidade e a abrangência do pensamento do Maturana e sua perspectiva sistêmica da experiência humana, do pensamento, da percepção, das emoções, das relações humanas, da política, da ética, um grande legado. A ATF se sente honrada em ter presente Maria José Esteves, que tanto contribuiu para a formação de terapeutas familiares, ao escrever Pensamento Sistêmico Novo Paradigmático, e em coautoria os 3 volumes básicos, Atendimento Sistêmico de Famílias e Redes Sociais. Muito obrigada, Maria José, por estar conosco para esta homenagem. Maturana, o legado de um grande cientista. Deixo aqui meu agradecimento a toda a diretoria da TF, responsável pela organização desse evento. No final da noite de hoje, teremos um sorteio do livro Árvore do Conhecimento, de Humberto Maturana e Francisco Varela, uma cortesia do nosso parceiro Carlos Livraria. Passo, então, a palavra para a nossa diretora da Comissão Científica, Lucelena Vidala, e Raul Batista, também membro da nossa Comissão Científica, que vão coordenar a nossa conversa hoje aqui. Obrigada, e um excelente evento a todos. Boa noite, é um prazer estarmos todos reunidos aqui para conversar um pouco sobre o Maturana, que eu acho que marcou na vida de muitos de nós, né? Cada um de uma forma diferente. E o Raul vai estar facilitando o diálogo junto à professora Maria Esteves, com a gente, que vai estar explanando esse assunto. Boa noite a todos e todas aqui. Eu fico muito feliz hoje nessa live, nesse encontro, para falar sobre Maturana, mas ter a presença da professora Maria José. Eu estou muito, muito contente por ela ter aceitado esse convite que nós fizemos, mesmo nós da comissão, e ela ter aceito. Eu vou apresentar Maria José de uma forma não convencional. Eu conheci Maria José, eu morava em Araçuaí, Vale de Jequitinhonha. Na verdade, eu conheci o trabalho dela, o livro Pensamento Sistêmico, Novo Paradigma da Ciência. Essa era uma cidade muito pequena, e eu fui lá há quase 20 anos atrás, na época eu estava implicado em implementar políticas públicas, então eu estava lá implementando suas, ainda sem muito conhecimento sobre teorias para implementar políticas públicas. A gente bebia um pouco na fonte das terapias narrativas. E tinha uma colega, Carol Tomás, que estava fazendo curso da Maria José, que ela oferecia em Belo Horizonte.
que era Atendimentos Sistêmicos de Família e Redes Sociais, que ela estava desenvolvendo uma metodologia de atendimento sistêmico. E foi muito importante para nós naquele espaço, porque a gente apareceu uma demanda, um pedido, tinha um problema local, que algumas famílias com problemas pedindo para instalar fossas sépticas. Eu trabalhava na prefeitura, para a prefeitura, quer dizer, famílias que não tinham banheiro em casa, né, e estavam lá pedindo, e a gente aproveitou a oportunidade e aplicamos a metodologia de atendimento sistêmico nessa comunidade. A gente transformou aquele problema que era de ordem individual em uma situação, problema coletivo, utilizando a metodologia de atendimento sistêmico, que a Maria José e equipes, né, a Juliana, a saudosa Juliana e a Sônia Coelho, né, ajudaram a Maria José a desenvolver. E isso, só para dizer um retorno, não vou trazer mais tempo nisso, essa comunidade conseguiu muitas políticas públicas e depois outras comunidades também, e isso me ajudou também. A partir disso, eu fui fazer o curso da Maria José, e a partir disso segui os seus ensinamentos, o seu material, todos os seus livros, que me ajudam hoje no meu trabalho, minhas escolhas profissionais, minhas formas de escolhas de trabalho e minhas relações pessoais. Eu estou dizendo um pouco isso, gente, que a metodologia de atendimento sistêmico, ela tem 3 pressupostos que a Maria José distinguiu, e um deles, que é a objetividade entre parênteses, a intersubjetividade, é todo embasada no pensamento do professor Humberto Maturana. Então, fico muito feliz de ter conhecido o Humberto Maturana através dela, mas também saber que, através dos pensamentos dele, a gente consegue colocar em prática e ajudar pessoas, né, de uma forma prática, né, com essa metodologia. Então, eu convido a Maria José para se apresentar, do que você gostaria de falar, a primeira pergunta aqui, né, abrir, que depois eu vou fazer uma troca de bate-papo com ela, e depois eu e Lúcia, e depois a gente abre para vocês também, tá, gente? Maria José, seja bem-vinda. Estou muito honrado com a sua presença aqui e encontrá-la, tá bom? Obrigada, Raul, obrigada a Lúcia, e obrigada também a Rosane por esse convite, essa oportunidade de estar aqui com vocês, revendo muitos amigos, e acredito que fazendo novos amigos. Apesar da gente estar de longe, eu acho que eu vou ficar conhecendo muitas pessoas que estão aqui que eu ainda não conheci. Então, é uma alegria estar com vocês, e também a oportunidade de estar falando de Maturana, né? Eu tenho tido algumas oportunidades, especialmente nos meus cursos, onde ele costuma ser uma figura central das nossas conversas, né? Não só pela importância dele, como também pelo que ele instiga nas pessoas que nunca ouviram falar dele e das ideias dele, né? Então, eu queria começar, Raul, contando como nós estamos aqui numa associação de terapeutas de família, né? E eu queria começar contando uma situação que eu vivenciei em 2002, quando aconteceu em Salvador o 5º Congresso da Abratef. O Maturana foi o convidado especial do Congresso, e ele iria fazer a abertura do Congresso, e eu fui convidada para conversar com ele na mesa de encerramento do Congresso. E, a partir desse convite, assustada com essa responsabilidade, a primeira coisa que me ocorreu foi começar a perguntar às pessoas, e as pessoas que eu ia encontrando, fazendo uma enquete informal, né? Terapeutas de família, alunos, as pessoas que eu ia encontrando, eu perguntava: por que você acha que Maturana é o convidado especial de um congresso de terapeutas de família?
né? E eu encontrei muitas respostas. Algumas pessoas falaram, porque ele até já escreveu sobre terapia de família, ele já escreveu sobre doença mental, sobre amor, sobre emoções, né? Mas ninguém, naquela época, me falou que a importância dele num congresso de terapia de família se deveria ao fato de ele nos convidar para uma nova visão, né? Uma nova epistemologia, uma nova visão de mundo que tem implicações para as nossas práticas, para as nossas práticas com famílias e para o nosso viver, né? Então, eu acho que nós que trabalhamos com relações humanas, que abordamos sistemas linguísticos, ficamos felizes com essa oportunidade de refletir um pouco, conversar um pouco sobre as contribuições desse biólogo, né? E as implicações de tudo que ele nos propôs para as nossas práticas, né? No nosso cotidiano. Ô, professor, e como foi que você conheceu as ideias de Maturana? E o que mudou no seu fazer, né? Depois que conheceu. Sim. Eu conheci o Maturana no segundo semestre de 1989, 32 anos atrás, quando eu estava iniciando o mestrado. Eu estava envolvida com as questões da precisão no uso de conceitos no âmbito da abordagem sistêmica. Eu estava me perguntando pelos fundamentos da terapia familiar sistêmica, eu estava me perguntando o que significa fazer uma intervenção no sistema, e interessada em compreender a presença da noção de sistema no âmbito da ciência, nas duas vertentes, tanto na vertente dos seres vivos, como na vertente dos seres máquina. E nessas buscas, eu encontrei a noção de mudança de paradigma na ciência. Eu encontrei um livro que foi publicado em 1987, quer dizer, ele tinha só 2 anos que tinha sido publicado, e que o nome do livro foi publicado pela editora da UFMG, e era uma coletânea de artigos, e o título era Um Novo Paradigma em Ciências Humanas, Física e Biologia. E nesse livro havia um artigo do professor Nelson Vaz, o imunologista, professor da UFMG, onde ele falava de Maturana e Varela, e um artigo do próprio Maturana. E isso foi a porta de entrada para eu mergulhar nessas ideias que tiveram um grande impacto para mim. E por que esse impacto? Eu era professora de psicologia experimental há muitos anos. Quando eu encontrei Maturana, eu já era professora de experimental há muitos anos. Então, eu conhecia bem o paradigma tradicional da ciência, né? E essa ideia de que estava surgindo um novo paradigma foi muito instigante para mim. Em 1990, eu estava escrevendo, esboçando o meu plano de trabalho, de dissertação, e eu tinha lido um outro artigo do Maturana, que ele publicou em 1988, numa revista belga, Cahiers Critiques de Thérapie Familiale et de Pratique de Réseau. E nessa revista tinha um artigo do Maturana sobre seres individuais humanos e sistemas sociais humanos. E aí eu detectei uma imprecisão no uso que o Maturana fazia de alguns conceitos. Eu estava com foco nas imprecisões conceituais, né? Então, eu escrevi, no meu plano de trabalho, eu transcrevi
um pedacinho da fala do Maturana e comentei assim, no final da sua exposição, Maturana pode ter deixado seus ouvintes, leitores, com algumas dúvidas. E continuei transcrevendo os parágrafos onde eu achava que ele não tinha sido muito preciso, que eram sobre os conceitos de organização e estrutura do sistema. Aconteceu que, em dezembro de 1990, Maturana veio a Belo Horizonte e fez 2 conferências. Para a primeira conferência, que aconteceu na Associação Médica de Belo Horizonte, eu fui levando as folhinhas onde eu tinha, imprimi as folhas onde eu já tinha escrito alguma coisa do meu plano de trabalho, onde estava escrito lá que eu achava que Maturana não tinha sido muito preciso. Fui levando aquelas folhas, pensando, se der uma chance, eu vou pedir para ele ler. E assim aconteceu. No final, eu consegui me aproximar dele, e ele aceitou, levou minhas folhas e falou comigo, olha, amanhã você me espera 15 minutos antes da conferência. Aí vocês já imaginam que para essa segunda noite, que foi na Faculdade de Medicina da UFMG, eu fui antes da hora marcada e fiquei lá esperando com o coração aos saltos. Quando ele chegou, ele se atrasou bastante. Quando ele chegou, eu falei com ele assim, olha, me deixou aqui esperando, não me consideraste como teu legítimo outro no teu espaço de convivência. Ele riu bastante, me entregou as folhas e falou assim, me gusta mucho lo que estás haciendo. Sigue la trilha, es muy importante. Esto es muy importante. E vocês já podem imaginar que essas palavras eu não esqueço. E elas marcaram a presença de Maturana definitivamente no meu percurso. Eu segui a trilha e foi seguindo a trilha que eu vi as implicações epistemológicas da teoria da autopoiese, que eu vi distinguir a biologia do conhecer como uma teoria do conhecimento, uma teoria científica sobre o observador, sobre como o observador conhece, né? Como aqui eu vou falar bastante de teoria e de epistemologia, eu acho que pode ser importante comentar a diferença entre epistemologia e teoria. Eu, às vezes, encontro muitas pessoas que não tiveram ainda oportunidade de refletir sobre essa diferença. Tanto a teoria como a epistemologia fundamentam as práticas. Porém, são bem diferentes, né? A teoria é um conjunto de princípios organizados ou articulados de forma a nos oferecer uma proposta para nós compreendermos o fenômeno no qual nós estamos interessados, né? Assim, por exemplo, nós temos muitas teorias sobre o funcionamento da família, né? A teoria estrutural do Minucci, a teoria transgeracional do Bowen e assim por diante. Temos também teorias sobre a mudança terapêutica, né? Como é que nós podemos entender, compreender o fenômeno da mudança na terapia de família? E assim por diante. Mas a teoria, ela não faz parte de mim. Eu costumo dizer que a teoria fica aqui, ó, numa sacolinha que eu tenho a tiracolo, eu coloco ali as teorias. E quando eu me deparo com uma situação que eu quero compreender, eu posso pegar uma teoria e usar a teoria para entender o fenômeno ou para planejar uma intervenção naquele fenômeno, né? Então, eu aplico a teoria. Se eu não gostar do quanto que aquela teoria me foi útil, não, então não vou usar essa teoria, agora eu quero usar outra, eu posso fazer isso. Agora, a epistemologia é um conjunto de crenças,
de premissas, são os meus pressupostos que constituem a minha visão de mundo. Então, a minha epistemologia faz parte de mim. E eu não aplico a minha epistemologia, é ela que me implica numa forma de estar no mundo, numa forma de atuar, numa forma de viver que seja consistente com aquilo que eu acredito, né? Então, é importante a gente fazer essa distinção, e às vezes as pessoas falam assim, você podia falar, eu gostaria que você falasse sobre as aplicações do pensamento sistêmico. Aí eu falo, olha, eu prefiro falar das implicações do pensamento sistêmico, porque como o pensamento é uma epistemologia, é uma visão de mundo, eu não aplico a epistemologia. Ela me implica. Tá certo? Tá certo. Então, achei que valia a pena fazer essa distinção. Tá bom. Muito importante essa distinção. E o que você fez, o que você considerou o Maturana como... Mas eu não acabei de responder, Raul. Você falou assim, e o que mudou na sua vida? O que você acha que eu posso responder? Mudou tudo. Mudou radicalmente de uma professora de psicologia experimental que acreditava e buscava a objetividade, né? Entre as psicologias todas, a experimental ou comportamental é a que persegue ainda a objetividade, né? E, de repente, eu avancei, exatamente porque eu estava no domínio da ciência, eu acompanhei os desenvolvimentos da ciência e mudei radicalmente a minha epistemologia, né? E assumi uma epistemologia sistêmica, né? Que é científica, que é sistêmica, porque eu distingui que os novos pressupostos são sistêmicos, né? Então, é isso. Mudou tudo, né? É muito, mudou tudo, completamente. E o que você considera aí que o que o Maturana fez, que você acha que mudou o paradigma da ciência? Isso que é muito bacana, né? O que ele propôs, que você distinguiu como mudança de paradigma? Sim, isso é muito bacana. A gente é treinado, né, no nosso mundo, até hoje, para pensar que a realidade, o mundo externo, está lá para ser conhecido, né? Que ele pré-existe ao conhecimento e que as afirmações científicas representam essa realidade que está lá, que antecede esse movimento do observador para conhecer a realidade, né? Então, a gente aprendeu a acreditar que nós conhecemos objetivamente usando o nosso aparato cognitivo, que é a mente, né? E também aprendemos a fazer uma distinção entre ciência e filosofia, né? No sentido de que a ciência estuda o objeto do conhecimento e estuda com métodos rigorosos, enquanto que a filosofia aborda de uma forma especulativa o sujeito do conhecimento, né? Então, essa pergunta epistemológica sobre como que o ser vivo humano conhece, cabe tradicionalmente, né? Cabe à investigação filosófica. Aí chega o Maturana com duas perguntas: o que é a vida e como o ser vivo conhece. Então, ele vai tentar responder essas perguntas. O que é a vida? As respostas que estavam disponíveis, por exemplo, a resposta vitalista, considerando a vida é um princípio vital que se manifesta nos seres vivos, ou uma resposta essencialista, quais são as características essenciais do ser vivo, né? O ser vivo é aquele que nasce, se desenvolve, reproduz e morre. E o Maturana não estava satisfeito com essas respostas, e ele propôs que ele propôs uma explicação da vida pela
autopoiese, né? É a organização autopoética, a autopoiese molecular dos seres vivos. E daí, com essa proposta de explicação, de compreensão teórica, né, da vida, ele mostrou as diferenças entre os seres vivos e os seres máquinas, mesmo aquelas que simulam o comportamento dos seres vivos, né? Então, ele falou, os seres vivos se autoproduzem, né? A palavra autopoiese, produção de si mesmo. O ser vivo produz os seus próprios componentes. O ser vivo é produto da sua história, a noção de epigênese, né? Cada momento na vida de um ser vivo acontece em cima dos momentos anteriores, das experiências anteriores, dos desenvolvimentos anteriores, né? E, no caso do ser vivo, o Maturana distinguiu a história filogenética e a história ontogenética, né? A história da espécie e a história de cada um de nós. E também enfatizou o aspecto de que os seres vivos não são passíveis de interação instrutiva, né? A partir da noção da determinação estrutural dos comportamentos do ser vivo, né? Então, é impossível eu dar uma instrução e esperar que aquele ser vivo reaja da forma como eu gostaria que ele reagisse, né? Ele vai reagir a cada momento de acordo com as possibilidades que a estrutura dele contém naquele momento, né? Lembrando sempre que a estrutura está constantemente passível de mudança para que aquele ser vivo não perca a organização que foi distinguida pelo observador, né? E aí a segunda pergunta do Maturana: como é que o ser vivo conhece? Como é que esse ser com organização autopoética conhece? Quando o Maturana faz essa pergunta, ele leva a pergunta epistemológica para o laboratório. Na época, ele estava trabalhando lá nos Estados Unidos, no MIT, né? E aí ele começa a fazer os experimentos sobre percepção, né? Como é que o ser vivo capta o mundo, né? A ideia de que na época, é de que o ser vivo capta o mundo, né? E, basicamente, através da percepção, né? E aí o Maturana fez aqueles experimentos sobre as cores, que já são bastante conhecidos, né? O experimento com a salamandra. E aí ele tira o foco dos estímulos do meio, né? Porque até então se estudava assim, o que esse estímulo luminoso desencadeia ou causa, determina no ser vivo. E aí ele tira o foco desse estímulo ambiental e coloca o foco no organismo. Ele vai investigar o que acontece na retina, o que acontece no sistema nervoso, como é que esses estímulos neurais se conectam dentro do organismo, né? E aí ele, inclusive, nessa época é que ele escreveu aquele artigo, o que o olho da rã diz para o cérebro da rã. Então, ele estava pensando, olhando só para o que está acontecendo aqui no ser vivo. Mas ele foi além, ele tirou o foco do ser vivo, do organismo, e colocou o foco na relação entre o organismo e o meio, né? E aí ele mostrou que as ações do organismo no meio, elas dependem da estrutura do organismo. Aquele experimento feito com a salamandra, né? Em que foi feita uma cirurgia no olho da salamandra e uma rotação do globo ocular. Depois que a salamandra se recuperou, o inseto, que era o alimento que a salamandra se utiliza, né?
o inseto passava voando de um lado e a salamandra jogava a língua para o outro lado. E aí as pessoas ficam perguntando, mas como é que aconteceu com a salamandra? Claro que ela perdeu o acoplamento estrutural, né? Por que ela perdeu o acoplamento estrutural? Porque a estrutura dela foi tão radicalmente alterada pela cirurgia que ela não conseguiu mais retirar do meio o alimento, né? Aí as pessoas às vezes falam, mas então ela passou a errar, porque quando ela passou a jogar a língua para o outro lado, ela estava cometendo um erro. E não, ela não estava errando, porque para ela, com aquela nova estrutura, o inseto passou a ser visto do outro lado. Então, a gente pode perguntar, quando eu pergunto, onde estava o inseto? Vocês teriam que me perguntar, para quem? Para o experimentador, o inseto continua aqui. E para a salamandra, o inseto está verdadeiramente desse lado, né? Então, ela está certa o tempo todo. Antes da cirurgia, ela estava certa, procurando o alimento onde ele está. E depois da cirurgia, ela está certa, porque com essa estrutura, ela continua procurando o alimento onde, para ela, ele está, né? Só o observador, o experimentador, é que continuou percebendo, porque a estrutura dele não foi modificada, né? Então, o Maturana também distingue a história, ele dá muita importância à história do ser vivo, né? E como que essa estrutura do ser vivo depende da história de interações que ele teve com o meio, né? Professora Maria Esteves? Sim. Eu gostaria que a senhora me respondesse uma curiosidade. Pode me chamar de você? Pode. Lógico, claro. Então, tá bom. Então, primeiro, eu acho que, assim, toda essa explanação belíssima que você está dando, que eu acho que é muito rico, a gente podia fazer um curso, né? Aprofundar muito. Mas eu fico pensando em duas coisas, né? Primeiro, me toca muito a história de vida do Maturana. Eu sempre penso que não foi a troco do nada que ele saiu da medicina e foi investigar essa percepção a fundo, e eu acho que a história dele, de vida pessoal, talvez tenha influenciado muito em ele ter ido nesse lugar de que a nossa percepção é singular e ela é registrada de forma diferente por cada um de nós. Uhum. Então, eu fiquei pensando assim, como é isso para você? Você acredita que essa história do Maturana, eu não sei se as outras pessoas têm noção, e o que você poderia estar compartilhando com a gente nesse sentido, né? E também o quanto isso trouxe uma humanização para o olhar das terapias sistêmicas, né? Porque o que isso representou para a terapia de família, a chegada desse conhecimento, né? Como é que isso influenciou nos atendimentos, enfim. Acho que, se você pudesse contemplar essas duas curiosidades, eu ficaria muito satisfeita. Sim, tá bom. Eu acho que isso que você propõe como hipótese de que a história de vida dele deve ter influenciado para ele chegar até onde ele chegou, eu acho que a gente já não precisa mais considerar que isso seja uma hipótese a partir da própria teoria dele, né? É a teoria dele que nos mostra que a cada momento nós fazemos o que a nossa estrutura permite, a cada momento, né? E pensando que a nossa estrutura é o que vai mudando
ao longo das nossas interações com o meio. A cada momento, a nossa estrutura vai nos permitir algumas e não outras ações, algumas e não outras reflexões, em função dessa história anterior, né? Então, acho que isso, essa compreensão de que a nossa estrutura, a estrutura do sistema, e a gente pode pensar no ser vivo, mas também nós podemos pensar no ser vivo humano, né? Que é também uma coisa que eu posso abordar, chamando a atenção que a contribuição que o Maturana nos traz sobre a importância da linguagem, né? De como que é a linguagem que nos distingue dos outros seres vivos, né? Então, para todos os seres vivos, a estrutura vai mudando quando ele vai interagindo com o meio, né? E para o ser vivo humano, também muda quando a gente interage, mas pode mudar também, como nós somos seres vivos que vivemos na linguagem, pode mudar também quando a gente se permite refletir sobre as nossas experiências, né? Então, certamente, Maturana foi gradualmente avançando na compreensão dele, no raciocínio dele, no que ele vinha propondo, né? A partir, inclusive, não só das interações que ele ia tendo, né? Por exemplo, eu acredito que o fato dele ter estado no MIT, numa época em que aquele grupo de pesquisadores, as ideias ali estavam fervilhando, eles estavam pensando no sistema máquina, estavam pensando nas noções da cibernética, né? E aí um biólogo, como é que fica lá nesse ambiente, como é que é a interação dele, como é que ele participa dessas conversas, né? E aí ele volta para o Chile, claro que ele volta para o Chile com a estrutura dele modificada por essas interações, né? E, além de tudo, uma característica importante é que o Maturana sempre se permitiu refletir, né? E a reflexão é uma possibilidade que nós temos de mudar a nossa estrutura relacional. E aí, quando eu falo de a estrutura do ser vivo, é a estrutura biológica, nós temos essa estrutura no domínio da nossa fisiologia, mas nós também temos uma estrutura que é a nossa estrutura de humanos, que eu considero que ela é constituída de tudo aquilo que a gente foi acumulando, aprendendo ao longo das nossas interações com o meio, né? Por exemplo, aprender a falar um outro idioma, aprender a andar de bicicleta, aprender a cozinhar, tudo isso você vai adquirindo habilidades ao longo das interações com o meio, e essas habilidades vão passando a fazer parte da sua estrutura relacional, né? A partir de você ter essas novas habilidades na sua estrutura, você tem novas possibilidades de interação com o meio, né? Uma pessoa que aprendeu um novo idioma, ela agora tem novas possibilidades de interação com pessoas que falam esse outro idioma, não é? Eu tinha comentado isso apenas porque eu tinha um registro, não sei se de que ele, muito pequeno, foi parar numa tribo, né, muito bebê, depois foi resgatado, né, e aí eu fiquei com isso na mente, que quem vive situações como essa busca o entendimento de uma forma diferenciada. E também como é que isso implica no nosso dia a dia, porque, para mim, por exemplo, depois que eu conheci essa forma, eu nunca mais consegui olhar para um diagnóstico da mesma forma. Né? Então, quando o Raul traz a objetividade entre parênteses, eu acho que é muito peculiar, assim, qual é o impacto no dia a dia dos terapeutas de família, né, em que olha para a relação, como a senhora trouxe, né, e não
para uma pessoa, né? Antigamente a gente tinha o paciente identificado. Sim. Como é que sai do paciente identificado e coloca isso nas relações? Quais foram as implicações? Mas muito obrigada. Nada. Então. Ô, professor, e Maturana, em algum momento ele se associa à Ximena, né? E tem uma distinção que você fez uma vez das ideias dele antes de conhecê-lo e depois. Eu queria que você Sim. também falasse um pouco disso, sim. Sim. Maturana vinha trabalhando rigorosamente no domínio linguístico da ciência. E aí, quando eu falo de domínio linguístico, acho que é importante também esclarecer aquele que eu estou me referindo, né? Um conceito que o Maturana usa para mostrar que nós somos seres vivos que vivemos na linguagem, é a linguagem que nos distingue como humanos, nos distingue das outras espécies, né? Vivemos conversando e formamos grupos conversando sobre diversos temas e sempre adotando critérios para validar as afirmações que nós fazemos, né? Então, o Maturana nos propõe distinguir, por exemplo, o domínio linguístico da religião, o domínio linguístico da filosofia, o domínio linguístico da ciência, né? Então, a gente pode se perguntar assim, o que é a ciência? Será que existe a ciência? O que vocês acham? A ciência existe? Eu acho que não existe. Eu acho que existem grupos de pessoas que conversam usando determinados critérios para validar as afirmações que fazem. Não é? E a religião? A religião existe? Existem pessoas que se reúnem e conversam usando outros critérios para validar as afirmações que fazem, né? No caso da religião, é a verdade revelada, né? Que está nos livros sagrados. No caso da ciência tradicional, é a verdade demonstrada, né? A ciência tradicional trabalha com o critério da demonstração. Está comprovado, está demonstrado, né? E aí, o Maturana vinha nesse domínio linguístico da ciência, desenvolvendo todo o trabalho dele, e em 2008, e eu vim acompanhando os escritos, as publicações. Em 2008, foi publicado o livro Habitar Humano, que ele escreveu junto com a Ximena Davila. E na capa, ele já coloca lá, ele e a Ximena, né, coloca os dois que são coautores. Aqui o leitor vai ser convidado a olhar para as diversas dimensões do viver e do conviver cotidiano, a partir de nossas experiências cotidianas, sem teorias explicativas. Quando ele fala sem teorias explicativas, isso me chamou a atenção. Eu falei, mas como é que vai ser, então? Quer dizer que ele está saindo do domínio da ciência? E aí, no prefácio, eu encontro outra afirmação que me impacta. Ele fala assim, no capítulo Biologia do Tal e o Caminho do Amar, a ciência e a experiência mística se dão às mãos. E aí eu falei, bom, isso contradiz a noção de domínios linguísticos. Ele mesmo é que nos levou a reconhecer os domínios linguísticos que são legítimos para aquelas pessoas que participam, porque elas legitimam o uso daqueles critérios para validar as afirmações, né? E de repente, e aí na religião são outros critérios, né? E ele fala que os domínios linguísticos não se superpõem com critérios diferentes. E aí eu fico na dúvida, como é que é isso? Vai juntar agora o misticismo com
a religião, o misticismo com a ciência. E aí fiquei pensando, será porque ele está querendo falar do amor de um jeito diferente? Mas ele já tinha abordado o fenômeno do amor. Em 1985, ele publicou um artigo, Reflexões sobre o Amor, que é rigorosamente embasado nos critérios de cientificidade, de acordo com a teoria científica que ele propôs da autopoiese, né? Também já tinha abordado a doença mental em 1988, quando ele escreveu, junto com 2 terapeutas de família, ele escreveu um texto sobre o emergir da patologia, né? Abordando a questão da doença mental. Falei, bom, então, como é que é isso? Nesse livro, Habitar Humano, eu vi o Maturana e a Ximena voltados para o sofrimento psicológico. E, além disso, falando muito do indivíduo, do emocionar do indivíduo, dos sentires íntimos do indivíduo, e falando que a liberação da dor e do sofrimento exigiria uma ampliação do entendimento e da capacidade de reflexão da pessoa que estava sofrendo. E aí eu falei, bom, como é que é isso? Agora, aqui, voltando a fazer o foco no indivíduo, ele que tinha proposto a gente olhar para as relações, né? Entender os seres vivos e os seres vivos humanos, olhando para as relações. Maturana subscreveu, inclusive, aquela afirmação anterior do Bateson, de que a mente está nas relações, né? Que a mente não está na caixa craniana, não está dentro do indivíduo. A mente está nas relações. E aí ele volta a fazer o foco no indivíduo. Mais adiante no livro, ele está falando de cultura, define a cultura como uma rede fechada de conversações, e eu fiquei pensando, bom, agora ele vai distinguir o sistema social, e não distingue o sistema social. Como é que é possível você falar de cultura sem falar de um grupo de pessoas que compartilham aquelas premissas para a sua forma de viver, né? Como é que pode falar de cultura sem focalizar o sistema social? Eu estava lendo e fazendo minhas reflexões, intrigada, quando eu encontrei um texto que é uma palestra que ele fez em São Paulo em 2012. E nessa palestra, nesse texto, que é a transcrição da palestra, ele fala textualmente que ele já teve várias vidas e que a vida atual, naquele momento, 2012, começou quando ele conheceu Ximena Davy. Então, acho que aconteceu realmente uma mudança, e aí nós podemos distinguir 2 domínios linguísticos, né? O Maturana do domínio linguístico da ciência, com explicações teóricas rigorosas, né? E focalizando as implicações dessas teorias, dessa compreensão teórica que ele propõe, e o Maturana, depois de 2000, se dispondo a fazer reflexões sobre as nossas experiências, sem teorizar, sem teoria explicativa, né? Uhum. Então, eu acho que essa mudança não desqualifica, são jeitos diferentes, são domínios linguísticos diferentes. E esse segundo momento dele, junto com a Ximena, eu acho que não desqualifica as fundamentais contribuições que ele teve no primeiro momento, que são as contribuições que nos propõem, nos convidam para o caminho da objetividade entre parênteses, né? E pelas quais ele é reconhecido internacionalmente no domínio da ciência, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode escolher acompanhar o que ele propôs quando ele se movia no domínio linguístico da ciência, ou acompanhá-lo até ver se é possível articular essas colocações feitas sem teorias explicativas e com foco mais no indivíduo,
com as propostas anteriores dele, né? Isso eu acho que fica a critério de cada um fazer uma escolha aí, tá bom? Ô, professor, nós estamos aqui por causa do tempo nosso, né? Nós temos um tempo, e se deixar aqui, nós vamos... O tempo voa! Muito, né? É um assunto muito bom. Eu vou fazer uma pergunta final e depois abrir para as pessoas que quiserem fazer pergunta para você. Tá bom. Né? E que legado você acha que ele deixou para nós? Que legado ele deixa? E pensando nesse legado, como é que a gente pode pensar nesse contexto nosso atual? Que legado que ele deixa, assim, bem breve. E aí, as pessoas que quiserem já se inscrevem aqui do lado. Tá bom? Tá. Então, eu acho que começa com a evidência que ele nos apresenta de que, de acordo com a nossa estrutura biológica, nós não podemos falar objetivamente, nem dos objetos, nem das situações que a gente vive. Porém, por outro lado, como seres de linguagem, nós somos seres humanos que somos estruturados com a possibilidade da linguagem, e isso vai nos permitir co-construir aquilo que nós vamos tomar como realidades, né? E aí, quando a gente fala que, como humanos, nós somos dotados de linguagem, né? Que é a linguagem que nos diferencia das outras espécies, né? A gente pode se perguntar o que significa ser humano? O que significa para nós hoje ser humano? Nós podemos voltar, e o Maturana nos propõe esse resgate, voltar lá nos nossos ancestrais e ver que eles viviam na emoção do amor, compartilhando, cooperando, compartilhando o cuidado da prole, compartilhando os alimentos, viviam na emoção do amor, né? E, então, o que seria viver de acordo com... teria sido isso, essa forma de viver que propiciou o surgimento da linguagem, né? Foi a forma de viver dos nossos ancestrais que deu origem, que viabilizou o surgimento da linguagem. Então, se a gente quiser viver de acordo com essa nossa constituição original, nós viveremos em sistemas de conversação, convivendo na emoção do amor, e o amor, o Maturana define como legitimar o outro, né? Vivendo na aceitação incondicional do outro, sem acusação, sem cobrança, numa convivência harmoniosa e prazerosa, né? Nós vivemos no amor quando nós legitimamos o outro, quando nós vivemos eticamente, né? Para mim, viver eticamente é viver na legitimação do outro, né? Viver solidariamente, colaborativamente, honestamente, lealmente, respeitosamente, comprometidos com o coletivo, né? Porém, a nossa cultura ocidental, individualista e competitiva, tem nos levado a negar o outro, negar o outro. E negar o outro contradiz a nossa base biológica fundamental, né? Contradiz a nossa história inicial, a nossa história filogenética, né? De como que surgiu o humano. E aí, o meu convite, eu acho que tudo mais que o Maturana colocou se funda nesses dois aspectos, né? A objetividade é impossível, não tem base nenhuma para eu afirmar que o que eu falo é melhor do que o que o outro fala, né? Ou que a minha verdade é melhor do que a do outro, não tem base nenhuma para isso. Então, só me resta legitimar o outro, reconhecer que ele está fazendo a cada momento o que a estrutura dele permite, né? E a estrutura dele é resultado da história de interações que ele teve. Cada um de nós está fazendo hoje o que a nossa história propiciou até hoje, né? Há 30 anos atrás, você acha que eu estaria falando essas coisas aqui? Eu ainda não tinha tido as interações que a minha vida me ofereceu, né?
que foram mudando as minhas possibilidades, né? Então, isso é importante a gente não perder de vista, que a nossa estrutura muda, e quando ela muda, eu tenho novas possibilidades. Então, o meu convite é para a gente refletir e tentar resgatar essa forma de viver que é compatível com a nossa estrutura original de seres amorosos, de seres vivos humanos, né? E acho que é importante para nós que trabalhamos com relações humanas, que abordamos sistemas linguísticos, refletirmos sobre essas contribuições desse cientista, né? E as implicações do trabalho dele para as nossas práticas cotidianas e para o nosso viver em qualquer contexto, né? E é por isso que eu não tenho me furtado. Enquanto eu tiver condições, eu vou procurar divulgar essas ideias, convidar as pessoas para aderirem a essas ideias, né? Porque, às vezes, as pessoas, eu sigo o pensamento de Maturana. Eu acho que é impossível seguir o pensamento do Maturana. O que eu posso seguir é o meu pensamento, as minhas premissas, que eu desenvolvi a partir do conhecimento e da interação com as ideias dele, né? Ninguém segue as ideias dos outros, nós vamos, cada um, seguir as nossas ideias. Então, eu tenho sempre aproveitado as oportunidades para convidar as pessoas para essa nova visão de mundo e para desenvolver práticas coerentes com essa nova visão de mundo, né? E, a propósito disso, quando a gente estava entrando, o Raul falou, professor, não vou poder fazer seu curso, eu vou fazer um curso sobre a metodologia de atendimento sistêmico, que é uma metodologia para a solução de situação-problema consistente com essas ideias novo-paradigmáticas, né? Que vai ser agora no princípio de julho, 5, 6 e 7, né? Então, se alguém tiver interesse, ainda tem vagas lá, né? Para a gente continuar essa conversa sobre as práticas consistentes com essa nova visão de mundo. Né? Professor, porque eu já fiz o curso, tá? Eu não vou fazer nunca. E atualmente eu estou fazendo. Você fez a pós-graduação. E agora vai ser tem um curso. Aplicado. Eu estou indicando. Curso curto, né? Mas você está sempre querendo renovar, né? Então, vou abrir aqui para quem gostaria de contribuir aqui com essas reflexões sobre Maturana, incríveis reflexões que a Maria José Esteves nos trouxe aqui sobre Maturana. O convite que ela faz, alguém, Lúcia, se quiser também, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Eu acho que quando ela traz tanta informação, as pessoas ficam até impactadas com tanta informação, né? Eu me senti numa aula. Eu disse, meu Deus, tem que registrar muita coisa, já está tarde. Como é que eu vou conseguir registrar tanta coisa? Mas eu acho que ela tocou em alguns pontos que, pelo menos para mim, foram pontos de mutação, digamos assim, na trajetória, né? De você olhar para a relação, de você ter a percepção de que o entendimento é singular. Então, eu acho que existem percepções de respeito, né? Então, nasce um compromisso com a ética muito grande. Então, para mim, o legado do Maturana é um legado ético. A gente vive um momento de polarização, a gente vive um momento em que as pessoas têm entendimentos muito diferentes, e lembrar do Maturana, fora do livro, nas relações do dia a dia, com as pessoas que pensam tão diferentes de nós, para mim, é um ato de coragem e de respeito, né? Então, assim, porque ele trazia a questão de que a gente negociava por amor, né? Então, como é que a gente vai trazer essa negociação aí para as nossas relações e para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia? Eu não sei se alguém gostaria de... Tem uma pergunta aqui, Lúcia. Deixa eu só falar uma coisa, Lúcia.
Eu acho que essa questão aí de, quando a gente fala a ética, ou outros valores, a gente fala a solidariedade é importante, né? A gente mudar um pouco o jeito de falar pode nos ajudar, né? Não existe a ética, como o substantivo, ele coisifica, coloca como se a ética estivesse lá fora de nós. Mas eu prefiro usar o advérbio, porque o advérbio qualifica a ação, o verbo. O advérbio qualifica o verbo, né? Então, é o viver eticamente. E esse viver eticamente é viver solidariamente, é viver legitimando o outro, mesmo quando o que o outro fala é absolutamente contrário ao que eu acredito. Eu vou pensar, bom, isso é o que ele está dando conta agora, é o que a estrutura dele está permitindo agora, né? E talvez essa minha atitude de respeitar, de legitimar que ele tem direito de falar diferente de mim, de pensar diferente de mim, talvez isso possa abrir uma porta de diálogo, né? Para a gente fazer algumas perguntas que ajudem o outro a refletir sobre as suas premissas e mudar a sua estrutura. Então, se ele muda as premissas, ele está preparado para agir de um jeito novo, de um jeito diferente. Não é? Então, o primeiro passo é eu fazer a escolha. Quando Maturana fala, agora nós temos 2 caminhos, da objetividade e da objetividade entre parênteses. E eu vou ter que fazer uma escolha. Em qual caminho que eu vou? E ele fala, essa escolha não é feita com a razão, não é uma escolha racional, é uma escolha feita na emoção da aceitação. Primeiro passo é eu aceitar que é impossível a objetividade e que o outro está fazendo o que a estrutura dele permite. Se é impossível a objetividade, a minha verdade não é melhor que a dele, né? E se ele está fazendo o que a estrutura dele permite, o que eu posso fazer? Aceitar e legitimar. É direito dele. O que ele está fazendo é resultado da história de vida dele. Uhum. E isso aí é o nosso desafio, né? Uma pessoa pôs ali, aceitar é aguentar. Não, aceitar não é concordar, não. Aceitar é eu compreender, é legitimar, é eu compreender que ele está fazendo o que a estrutura dele permite, porque a história de vida dele até agora permitiu isso. Agora, se eu estou numa posição em que eu tenho a responsabilidade pela mudança dele, né? Aí eu vou procurar uma forma de lidar para desencadear a mudança. Né? Se eu sou professora, se eu sou mãe, pai, orientador, terapeuta, né? Estou numa posição de trabalhar pela mudança do outro, né? Muito obrigada. A mudança da gente mesmo, né, Maria José? A própria mudança. Eu acho que é um momento em que a gente se coloca com o outro, aceitar o outro e aceitar a nossa história. Aceitar também, a gente virar essa pergunta para dentro. Eu acho que isso é que faz uma grande diferença. Quando você falou de domínios diferentes, eu adoro essa parte. Né? A gente pode estar em domínios diferentes, mas a gente pode estar no mesmo espaço, se respeitando, né? A gente compreendendo a própria história e entendendo que a história do outro é diferente. Né? Eu acho isso muito lindo. Obrigada. Eu acho que nós estamos chegando ao fim, né? Mas tem mais uma pergunta aqui, professor. Como trabalhar a mudança e ao mesmo tempo aceitar? Essa é a Ana Lúcia Rafael que escreveu. Pois é, mas a mudança quando eu vou trabalhar pela mudança do outro, por exemplo, eu vou trabalhar pela mudança do meu filho, ou eu vou trabalhar pela mudança do meu cliente. São 2 situações diferentes, né? Eu trabalhar pela mudança do meu filho, eu estou ali como pai, como pessoa que está envolvida e socialmente responsável pela educação dele. Se bem que tem outra coisa para falar sobre educação também, né? A educação é pelo conviver,
né? Ninguém vai formar o outro por meio de instruções, é convivendo, né? A gente não passa valores ensinando através de textos ou de instruções. Vai ser a nossa interação com o outro, né? Agora, se eu estou na situação em que o cliente me pede para ajudá-lo a mudar, é outra situação, né? Uhum. E recursos eu tenho para reconhecer, legitimar a situação em que ele se encontra e legitimar, inclusive, o desejo dele de mudança, né? E, na conversação, abrir espaço para que... eu gosto muito de usar as perguntas reflexivas, né? Eu acho que são o recurso por excelência que a gente tem para desencadear a mudança do outro de uma forma respeitosa, de uma forma que respeite a autonomia do outro, né? Sem fazer interação instrutiva. Eu acho... Não sei se respondi a pergunta, não sei quem perguntou. Então, Maria Esther, o Raul pegou uma pergunta que estava no chat, e eu acho que a questão, não sei, né? Isso foi o meu entendimento, que a pessoa ficou impactada com o termo aceitar. E talvez eu teria até uma sugestão de colocar no lugar de aceitar, entender. Porque quando você entende que o outro tem uma limitação da perspectiva, ou da história, ou do desenvolvimento, você estabelece uma conversa de entender que a perspectiva do outro é diferente da sua. Sim. E que isso pode caminhar em você influenciar automaticamente as relações que você estabelece. Estou só colocando isso porque não é uma questão de resignação, de aceitação de que a gente tem que aceitar barbaridades que acontecem, né? Mas que a gente... Porque eu acho que... O Maturana usa a palavra legitimar, e legitimar tem essa conotação, né? De compreender que o outro está fazendo o que a estrutura dele permite, embora muitas vezes a gente precise atuar no sentido de evitar que essa forma de comportamento continue, né? Marizé, vou agradecer muito você estar aqui conosco. Tá bom. Ficaremos batendo muito papo aqui. Eu gostaria agora de pedir para todos abrirem os microfones e a gente vai fazer um agradecimento a Maria José por estar aqui conosco, por nos presentear com né, o seu conhecimento, a sua história, né, que nós estamos sempre legitimando, né, o outro. E agradecer, então, Maria José, muito obrigado por ter aceito o convite. Fico muito feliz de estar sempre escutando, conversando com a senhora, né? Com você. Vou pedir para todo mundo bater uma salva de palmas. Obrigado, Maria. Obrigada, muito obrigada. Eu também fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de encontrar vocês, viu, nessa noite. E espero que a gente venha a ter outros encontros, quem sabe presenciais daqui a algum tempo. Quem sabe? Um abraço para cada um. Tomara.